Bem-vindos a mais uma porção da Bíblia. Hoje, dia 85. Mateus capítulo 21, versículos 1 ao 27. Quando Jesus e os discípulos se aproximaram de Jerusalém, chegaram à cidade de Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 deles na frente. Vá para a aldeia ali, disse ele. Assim que você entrar, verá uma jumenta amarrada ali, com um jumentinho ao lado. Desamarre-os e traga-os para mim. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles, e ele imediatamente os deixará levá-los. Isso aconteceu para que se cumprisse a profecia que dizia: diga ao povo de Jerusalém, olhe, o seu rei está vindo para você. Ele é humilde, montado em um jumento, montado no potro de uma jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho e lançaram as suas vestes sobre o jumentinho e ele montou nele. A maioria da multidão estendia suas vestes no caminho à frente dele e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Jesus estava no meio da procissão e as pessoas ao redor dele gritavam: Louvado seja Deus pelo Filho de Davi. Bênçãos àqueles que vêm em nome do Senhor. Louvado seja Deus no mais alto dos céus. E toda a cidade de Jerusalém alvoroçou-se quando ele entrou. Quem é? Eles perguntaram. E as multidões respondiam: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e começou a expulsar todo o povo que comprava e vendia animais para o sacrifício. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram em covil de ladrões. Os cegos e os coxos foram ter com ele no templo e ele os curou. Os principais sacerdotes e os mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritarem: louvado seja Deus pelo Filho de Davi. Mas os líderes ficaram indignados. Eles perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Sim, respondeu Jesus. Você nunca leu as Escrituras? Pois eles dizem: você ensinou crianças e bebês a elogiar você. Depois voltou para Betânia, onde pernoitou. Pela manhã, voltando Jesus para Jerusalém, teve fome e notou uma figueira à beira do caminho. Ele foi ver se havia figos, mas só havia folhas. Então ele disse a ela: que você nunca mais dê frutos. E imediatamente a figueira secou. Os discípulos ficaram maravilhados ao ver isso e perguntaram: como a figueira secou tão rapidamente? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se tiverem fé e não duvidarem, podem fazer coisas assim e muito mais. Você pode até dizer a esta montanha que você seja levantado e jogado no mar, e isso acontecerá. Números capítulo 17. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que cada um dos chefes de tribo lhe traga um bastão. Serão 12 bastões ao todo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão e depois escreva o nome de Arão no bastão que representa a tribo de Levi. Haverá um bastão para cada chefe de tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada, em frente à Arca da Aliança, onde eu me encontro com vocês. Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas, e cada um dos seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo, 12 ao todo. E entre os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda, em frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado, e tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou aos israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou o seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés: ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente à Arca da Aliança. Ele ficará ali como um aviso para os israelitas rebeldes. Assim, eles vão parar de reclamar contra mim e não serão mortos. E Moisés fez como o Senhor havia mandado.
Aí o povo de Israel disse a Moisés: estamos perdidos, vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da arca do Senhor morrerá. Sim, todos nós vamos morrer. Números capítulo 18. O Senhor Deus disse a Arão: você, os seus filhos e os outros membros da tribo de Levi serão responsáveis pelos erros cometidos no serviço da tenda sagrada. Porém, somente você e os seus filhos sofrerão por causa dos erros cometidos no seu serviço de sacerdotes. Traga os outros membros da tribo de Levi, a que você também pertence, para ajudarem você e os seus filhos no serviço da tenda. Eles, os levitas, farão os serviços que você mandar e farão também o serviço da tenda. Mas eles não deverão chegar perto dos objetos sagrados que estão no lugar santo ou no altar. Se eles fizerem isso, vocês morrerão e eles também. Os levitas trabalharão com você e farão todo o serviço da tenda. Porém, nenhuma pessoa estranha deverá trabalhar com vocês. Somente você e os seus filhos serão encarregados dos serviços do lugar santo e do altar. Assim, eu não ficarei irado de novo com o povo de Israel. Entre os israelitas, eu escolhi os seus parentes, os levitas, como oferta para vocês, os sacerdotes. Os levitas são separados para mim, a fim de fazer os serviços da tenda sagrada. Mas você e seus filhos farão o trabalho de sacerdotes, cuidando das coisas do altar e das que estão no lugar santíssimo. Vocês serão responsáveis por estas coisas, porque eu lhes dei o direito de serem sacerdotes. Porém, morrerá qualquer estranho que chegar perto das coisas sagradas. O Senhor Deus disse a Arão: agora estou lhe dando todas as ofertas especiais que forem trazidas a mim e que não forem queimadas como sacrifício. Eu dou essas ofertas a você e aos seus descendentes como aquela parte a que vocês têm direito para sempre. Das coisas mais sagradas e que não forem queimadas, você receberá o seguinte: as ofertas de cereais, as ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar a culpa. Tudo o que for trazido a mim como oferta sagrada pertence a você e aos seus filhos. Você comerá essas coisas num lugar sagrado e somente os homens poderão comê-las. E serão uma coisa sagrada para você. Além disso, serão suas também todas as ofertas especiais apresentadas pelos israelitas, as quais estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas para sempre. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Estou dando a você o melhor dos primeiros produtos da terra e que os israelitas me trazem, isto é, o melhor azeite, o melhor vinho e o melhor trigo. Os primeiros produtos da terra que as pessoas trouxerem para mim serão de vocês. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo o que na terra de Israel for dedicado somente para o serviço do Senhor Deus pertence a você. Todo o primeiro filho dos israelitas e toda a primeira cria dos animais que os israelitas oferecerem a mim pertence a você. Mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais impuros voltarão, mediante pagamento a ser da pessoa que os ofereceu. O pagamento pelos meninos será feito a você quando eles tiverem 1 mês de idade, e o preço serão 5 barras de prata. Segundo a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale 20 geras. Mas a primeira cria das vacas, das ovelhas ou das cabras não poderá ser comprada pela pessoa que a ofereceu. Ela pertence a mim e deve ser oferecida em sacrifício. Borrife o sangue dela no altar e queime a gordura como oferta de alimento, pois isso produzirá um cheiro que me agrada. A carne dela será sua, assim como o peito e a coxa direita das ofertas especiais são seus. Estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas, para sempre, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal que faço com você e com os seus descendentes, e ela nunca deverá ser quebrada. O Senhor Deus disse a Arão: você não terá terras nem propriedades em Israel, como os outros israelitas têm. No meio dos israelitas, eu sou a sua propriedade, a parte que você vai receber. O Senhor disse: eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isto é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. E nunca mais os outros israelitas devem chegar perto da tenda, porque isso seria um pecado que causaria morte deles.
mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometerem. Essa lei é para sempre e valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, pois eu lhes dei para sempre propriedade deles, os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial. Foi por isso que eu lhes disse que não teriam propriedades em Israel. O Senhor Deus ordenou a Moisés que dissesse aos levitas o seguinte: quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus lhe dá para serem de vocês, vocês darão a 10ª parte desses dízimos como oferta especial a Deus. Essa oferta especial é como se fosse a oferta que o fazendeiro faz do primeiro cereal e do primeiro vinho. Assim, de todos os dízimos que receberem dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus, o Senhor. Vocês deverão entregá-la ao sacerdote Arão. Das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto, como faz o fazendeiro que, depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra. Vocês e suas famílias poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado se antes separarem o melhor para o Senhor. E não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Se desobedecerem, morrerão. Eclesiastes capítulo 11, versículos 1 ao 8. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida, mas mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão.